Olá, hoje a gente vai decolar numa história impressionante sobre genialidade, sobre fama e sobre um fardo pesado demais para carregar. É a história do homem que ensinou o mundo a voar e que, no fim, se arrependeu profundamente do que a sua invenção se tornou. Imagina só a cena. Paris, o centro do mundo na Belle Époque. As ruas simplesmente param, todo mundo olhando para cima, sem acreditar no que está vendo, enquanto um homenzinho de pouco mais de 1,5 m, sempre impecável, desafia a gravidade. Esse era o espetáculo de Alberto Santos Dumont. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Para muita gente, o nome Santos Dumont é sinônimo de aviação, mas existe uma polêmica aí que já dura mais de um século. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho. Vamos começar essa nossa jornada não num campo de aviação, mas no epicentro da cultura e da tecnologia do mundo no início do século XX. Essa é a história de um brasileiro em Paris, para onde um jovem visionário levou não só os seus sonhos, mas também uma bela grana para transformar tudo em realidade. Mas para entender o homem, primeiro a gente precisa conhecer o menino. Alberto não era um inventor qualquer, tá? Ele era herdeiro do rei do café no Brasil. Cresceu no meio de máquinas a vapor, de tratores, numa fazenda gigantesca. Isso, claro, despertou nele uma paixão por mecânica desde cedo. Só que o interesse dele não estava na terra, estava lá no alto, nos céus. É isso. Enquanto a família estava construindo o Império do Café, a cabeça do Alberto viajava longe, sabe? Inspirada naquelas aventuras fantásticas dos livros do Júlio Verne. Ele não queria só consertar máquinas, não. Ele queria construir uma que o levasse para as nuvens. E que momento decisivo! Com a bênção e o dinheiro do pai, o caminho estava livre. O destino não era só a França, mas sim o lugar mais avançado do mundo em tecnologia e inovação. Paris estava esperando por ele. E ele não foi para Paris para ser só mais um não. Dumont chegou lá com um objetivo muito claro e mergulhou de cabeça no mundo da aviação. Ele sacou logo de cara qual era o maior problema da época. Os balões eram basicamente escravos do vento. O verdadeiro desafio, a grande conquista, seria criar algo que pudesse ser controlado. E foi aí que ele começou a brilhar. A sacada era essa: dirigibilidade. Não adiantava só flutuar. Era preciso navegar. Então, Dumont se jogou de corpo e alma no desenvolvimento de aeronaves que ele pudesse pilotar de verdade, em vez de ser só levado por elas. E o sucesso, olha, veio muito rápido. Em 1901, ele deixou o mundo de queixo caído ao dar a volta na Torre Eiffel com seu dirigível número 6, ganhando o super cobiçado prêmio Deutsche de la Meurthe. Aquilo ali não era mais um hobby, era a prova de que ele dominava os céus. E a fama dele não era de um inventor fechado no laboratório. Ele vivia aquilo com um carisma enorme. Imagina só a cena, você sair para tomar um café e ver um dirigível estacionado na avenida. Ele era a cara daquela era de maravilhas tecnológicas. E Paris literalmente parava para ver o show dele. Mas dominar os céus com dirigíveis era só o aquecimento. O verdadeiro santo graal da aviação, o desafio que tirava o sono dos maiores engenheiros da época, era fazer uma máquina mais pesada que o ar voar sozinha. E o Santos Dumont estava decidido a ser o primeiro a mostrar isso para o mundo todo. E aqui está o detalhe que muda tudo. O voo foi público e certificado. Centenas de pessoas, incluindo a imprensa e os juízes super rigorosos do Aeroclube da França, viram com os próprios olhos o 14 bis decolar, voar e pousar. Foi um evento histórico, documentado, que ninguém podia negar. É exatamente aqui que a gente chega no centro do debate. Os irmãos Wright voaram 3 anos antes, é verdade, mas as condições eram totalmente diferentes. O voo deles foi secreto, numa praia deserta, usando uma catapulta para decolar e sem nenhuma testemunha oficial. Já o do Dumont foi autônomo, decolando com a própria força, em plena luz do dia, para todo mundo ver. No fundo, são duas definições bem diferentes de primeiro voo. E aqui talvez esteja a maior diferença de todas. Uma diferença que não é técnica, é de filosofia. Enquanto os Wrights queriam proteger e vender a invenção deles, Dumont compartilhava os projetos abertamente. Ele acreditava que voar era um presente para o mundo, não um produto para ser vendido. Mas essa visão otimista, generosa sobre o futuro da aviação estava prestes a bater de frente com a realidade sombria do mundo. O sonho que Santos Dumont deu de presente para a humanidade logo se tornaria o seu maior pesadelo. Para um homem que via o avião como uma ferramenta para unir povos, para encurtar distâncias, ver aquilo sendo usado para jogar bombas, para matar, foi devastador. A invenção que ele deu para o mundo estava sendo usada para destruir o mundo. E esse peso foi demais para ele suportar. A depressão, que ainda foi agravada por uma doença degenerativa, acabou consumindo ele.
Em 1932, ao ouvir o barulho de aviões de combate durante uma revolução no Brasil, ele tirou a própria vida. O som do seu sonho tinha se tornado insuportável. Apesar desse final tão trágico, seria um erro enorme resumir o impacto de Santos Dumont só a essa briga de quem voou primeiro. O legado dele é muito, mas muito maior. Ele não foi só um piloto, ele foi inventor em série, e as contribuições dele a gente sente até hoje. Ele nos deu o Demoselle, um avião tão pequeno e genial que é basicamente o avô dos ultraleves. Ele precisava ver as horas sem tirar as mãos dos controles, então pediu a um amigo, um tal de Louis Cartier, para criar uma solução. E assim nasceu o relógio de pulso. O legado dele é sobre criar um ecossistema de inovação. E a filosofia dele toda pode ser resumida nessa ideia central. O objetivo nunca foi a glória pessoal ou o lucro, mas sim expandir os horizontes da humanidade, usar a criatividade para o bem. E a gente termina com essa reflexão. A história de Santos Dumont é um triunfo da engenhosidade, claro, mas é também uma tragédia moral que nos força a pensar até onde vai a responsabilidade de quem cria. Uma pergunta que hoje em dia, com tanta inovação tecnológica acontecendo o tempo todo, é mais importante do que nunca.